açougueiros que caçam criancinhas, rituais estranhos para apaziguar uma criatura terrível e um cadáver que sai perambulando pela casa. Seja bem-vindo à nossa série de vídeos em que narramos mangás curtos de terror. As histórias são diferentes, mas o intuito segue sendo o mesmo, te fazer temer a próxima página. Kota ficou observando o pôr do sol sentado tranquilamente num terreno baldio perdido no próprio mundo. Sua irmã mais nova, Yuko, apareceu e ele perguntou onde ela estava porque ele estava procurando. Ele a chamou para ir para casa porque a noite já tinha começado a dar os primeiros indícios de que se aproximava e Yuko fez uma expressão triste como se não tivesse gostado de ouvir isso. Ela correu e os dois aproveitaram mais um pouco comendo algumas frutas e conversando sobre coisas aleatórias. Mas era Kota quem tomava a direção de tudo, e Yuko era mais como uma espectadora silenciosa. Kota olhou com tanta profundidade que era como se sua irmã fosse parte daquela paisagem de cores quentes e melancólicas. Ela saiu caminhando até um túnel e quando ele disse que a casa deles ficava em outra direção, ela ergueu a mão chamando. Mas ele disse cheio de pesar que não podia ir com ela, e foi então que sua imagem foi engolida pelas sombras da tarde e ele voltou sozinho para casa. Sua mãe, ao vê-lo, disse que tinha levado para a sala novos panfletos de Yuko que tinha desaparecido. Ela perguntou onde ele estava porque ele tinha dito que ia visitar o seu amigo Takashi, mas ela já sabia que ele não tinha ido para lá porque ela ligou preocupada para a casa dele porque ele ainda não tinha aparecido. Kota disse que estava num terreno baldio com Yuko e sua mãe pediu que ele parasse de falar esse tipo de coisa porque ele já tinha causado problemas demais falando isso porque ele sabia que ninguém fazia ideia do paradeiro dela há um bom tempo. Ela conversou com o pai dele sobre o levarem ao hospital para ele passar por alguns exames, porque ele já estava falando sobre estar vendo Yuko há um ano sempre em todo crepúsculo. Eles deduziram que talvez ele estivesse se sentindo culpado de alguma forma e que suas ilusões poderiam ser o resultado disso. O mais estranho de tudo é que ela já tinha os ouvido falar que era no pôr do sol que as coisas costumavam desaparecer, porque esse era o momento que qualquer um poderia se deparar com o lado misterioso do mundo. Mas o pai de Kota pediu que ela parasse porque ela estava dando a entender que Yuko já estava morta. Ela disse que não queria pensar dessa forma, mas que ela estava com medo de também perdê-lo. Logo ao lado, Kota estava sonhando com o fatídico dia em que tudo aconteceu. O crepúsculo estava presente e Yuko pediu que eles fossem embora, mas ele não queria parar de brincar e disse irritado que ela podia ir para casa sozinha. A última imagem que Kota teve dela foi mais do que impactante. É claro que ele não sabia disso até aquele momento, porque devido ao seu desaparecimento, qualquer vislumbre ficaria marcado em sua mente. Mas foi o exato pôr do sol que tornou tudo ainda mais melancólico, ainda mais por conta do significado que os dois já tinham atribuído a ele. Quando Kota voltou para casa, sua mãe perguntou onde Yuko estava. Eles a procuraram por todos os cantos, mas a polícia teve que ser chamada para ajudar nas buscas. Só que tudo que foi encontrado foram seus sapatos. Um tempo depois, as autoridades encontraram o corpo de uma menina num lago. Os colegas de escola de Kota comentaram que talvez ela fosse Yuko, mas Kota não deixou que os outros falassem aquilo sobre ela. Parte por querer defendê-la, parte por se sentir culpado porque isso podia ser verdade. E o menino com quem ele brigava disse que ela não teria sumido se ele não a tivesse deixado sozinha. A mãe dele recebeu uma ligação da polícia para informar que o corpo encontrado não pertencia a Yuko. O problema é que mesmo recebendo a notícia minimamente boa, ela não conseguia deixar de pensar que eles tinham que se preparar para o pior. O tempo passou e Kota continuou aproveitando os momentos em que Yuko aparecia para ele, mas ela era uma mera lembrança do que tinha sido, pois ela nunca falava nada. Ele desabafou sobre querer poder voltar para a tarde onde tudo aconteceu porque parte dele sentia que ela era só um fruto de sua imaginação. Ele chorou dizendo que mesmo sendo difícil, que ele pararia de ir até aquele terreno baldio. E foi quando ele disse isso que ela começou a desvanecer na sua frente. Ele se desesperou quando viu isso e perguntou onde ela estava. Yuko levou até uma casa e ele pôde ouvir os pensamentos de alguém que estava escondido ali em algum canto. A voz era de uma menina e ela estava contando que a pessoa que a sequestrou batia muito nela quando ela fazia qualquer barulho. Ela tinha tentado fugir o máximo que pôde, mas depois de tanto fracassar e de ser agredida, ela aceitou que aquele seria o seu fim, apesar de ainda sonhar em ser livre novamente. Kota ouviu dizer que o sequestrador sumia todas as noites e que ela sabia que o seu irmão ainda esperava por ela no terreno baldio. Quando ele abriu a porta de onde a imagem de Yuko o guiou, ele finalmente a viu. Talvez tivesse sido a manifestação de sua culpa que o levou até ali, ou o desejo da própria Yuko que se manifestou independente e o guiou até ela por conta do crepúsculo e de seus mistérios, mas nada disso importava mais. Yuko estava completamente amarrada sem chance alguma de fugir e só Deus sabe os horrores que ela tinha passado naquele quarto por um ano inteiro.
Os dois se encararam, mas eles não podiam gritar de alegria porque a urgência de escapar era mais intensa do que tudo. Koto viu alguém se aproximar e, ao olhar da janela, ele viu o sequestrador entrando na casa passando por sua mãe, que sabe-se lá se tinha conhecimento do que acontecia no andar de cima. Mas Yuko tinha uma única certeza, o medo, e seu corpo reagiu como sempre reagia ao vê-lo. Koto se escondeu atrás da porta e, quando ele entrou, ele percebeu que alguém tinha estado ali. Mas antes que pudesse notá-lo, Koto bateu com toda a força possível na cabeça dele com um taco de beisebol. O homem caiu sangrando, segurando a cabeça para aliviar a dor, mas como ele precisava agir rápido, ele socou Kota e o enforcou querendo saber de onde ele tinha vindo. Kota teria morrido se não fosse por Yuko, que conseguiu chamar a atenção dele com o estilingue de seu irmão. E foi com essa brecha que Koto acertou em cheio, quebrando seu pescoço. O homem caiu novamente e Kota não deixou que ele se levantasse mais. Talvez ele já não conseguiria por conta do impacto, mas por estar cheio de raiva, Kota descarregou o máximo que pôde, dando a ele, ao menos naquele instante, uma retribuição por tudo de ruim que ele tinha feito Yuko passar. O sangue espirrou da cabeça amassada indo até os pés de Yuko e pela primeira vez em muito tempo ele não saía dela. Quando terminou de matá-lo, ele disse que eles tinham que voltar para casa. Kota levou de mãos dadas descendo as escadas e passando pelo corredor até a vista da mãe do sequestrador, que os notou, mas que não fez nada porque antes ela também tinha feito o mesmo. O crepúsculo os devolveu à realidade de antes, ao menos na paisagem costumeira, mas as coisas para Yuko já não eram como antes. Eles encararam o pôr do sol como se realmente tivessem sido engolidos e regurgitados pelos mistérios do mundo que aconteciam nesse horário, mas quando a noite veio, ela ainda estava lá com ele. Kota sorriu para ela, pedindo que eles voltassem para casa e a levou nas costas durante todo o caminho. Ele ia garantir dali em diante que sempre estaria presente tal qual o crepúsculo que um dia a levou embora. Uchida estava muito nervosa por começar no seu primeiro dia trabalhando numa fábrica, coisa que ela nunca tinha feito antes. Ela recebeu algumas instruções dos colegas mais velhos e tentou fazer tudo perfeitamente para não estragar as coisas logo tão de cara. Enquanto trabalhava, ela só conseguia pensar que não queria chegar perto das máquinas maiores porque elas pareciam ser bem perigosas, mas ela acabou vendo o braço de alguém sair justamente do triturador. Uchida ouviu um senhor pedindo por ajuda porque ele estava sendo mastigado pelos rolos de compressão. Ela não pensou duas vezes antes de correr até o painel de controle, mas ela não fazia ideia de qual botão apertar, e por isso ela ergueu a mão para tentar puxá-lo. No entanto, ela foi impedida por uma mulher que a puxou antes que fosse tarde demais. Ela pediu que Uchida olhasse com mais atenção, e foi aí que ela viu a pessoa encarando já sem gritos e sem o mesmo desespero de antes, e na frente dela o homem desapareceu, ele era um fantasma. A mulher lhe contou que ele costumava ser um operário que trabalhou ali há muito tempo e que acabou morrendo num acidente de trabalho. E agora, como um espírito, ele aparecia para tentar fazer as pessoas morrerem da mesma forma que ele faleceu. Uchida foi alertada para ter muito cuidado porque aquela fábrica era um antro do paranormal. E foi dessa forma que ela começou uma amizade com Yukari, com quem ela ficou na companhia durante seus intervalos. Um dia, enquanto estavam comendo no refeitório, Yukari comentou que Uchida era uma pessoa e tanto porque aquele lugar não era bem o espaço que pessoas jovens como ela costumavam trabalhar. E Uchida concordava com isso porque aquela fábrica tinha uma atmosfera diferente e a maioria dos que estavam ali eram bem mais velhos. Ela explicou que antes dali ela tinha trabalhado numa loja de conveniência, mas ela não se saía tão bem com o atendimento ao cliente. O que fez Yukari dizer contente que pelo menos ela não estava mais sozinha porque ela tinha feito uma amiga. Uchida ficou feliz por isso e inclusive se sentiu mais empenhada para dar duro no trabalho apesar da aparição dos fantasmas. Ainda naquele mesmo dia, quando estava quase terminando seu expediente, ela deixou cair sem querer uma xícara na esteira do triturador industrial. E Yukari apareceu lá embaixo dizendo que a pegaria para ela. No entanto, a esteira ligou sozinha e Yukari rapidamente foi levada até as lâminas que iam deixá-la em pedaços. Ela gritou quando a sua perna foi agarrada e amassada, e quando seu corpo já tinha sido mastigado até a metade, foi que Uchida subiu na grade de proteção e estendeu a mão para ela. Só que aquela não era a verdadeira Yukari. Yukari gritou para ela dizendo que aquela não era ela, e assim que Uchida voltou a olhar para o que deveria ser sua amiga no triturador, ela enxergou o fantasma comentando sobre o calor de seu corpo, porque para os mortos só tinha restado o frio. O fantasma puxou com tudo, mas Yukari correu até o painel de controles e conseguiu desligar a máquina. Uchida agradeceu por ela ter salvado a sua vida 2 vezes e alguns funcionários se aproximaram para lhe chamar. Só que ela não percebeu o que realmente aconteceu e disse com uma expressão macabra que sua cabeça estava confusa.
Yukari respirou frustrada e falou para si mesma que ela precisava sair daquele trabalho cheio de fantasmas. Ela infelizmente não conseguiu ser rápida o suficiente, pois ela só foi capaz de salvar as pernas de Uchida. O resto de seu corpo tinha se transformado em carne moída. Hashimoto estava reclamando da exaustão diária do trabalho na frente dos armários enquanto ele trocava de roupa. E como se fosse ironia do destino para que as coisas ficassem ainda piores, aparecia um furo em seu tênis e ele comentou sobre querer um par novo. E foi quando ele se virou para ir embora que ele ouviu um barulho saindo de dentro de um dos armários como se algo tivesse caído. Hashimoto se aproximou curioso e, para sua surpresa, lá estavam os tênis. Mas ele não pensou que eles eram a materialização de seu desejo. Ele foi até a recepção para avisar que alguém os tinha esquecido, mas o zelador lhe disse que eles não pertenciam a ninguém porque ele era o único que tinha usado os armários desde que eles tinham limpado. Ele perguntou se Hashimoto tinha feito algum desejo porque qualquer pedido feito na frente do 8º armário era realizado de maneira misteriosa. No entanto, Hashimoto não acreditou muito nisso e saiu pensando que ele era um homem estranho demais que falava coisas sem sentido. No dia seguinte, Hashimoto reclamou mais uma vez do cansaço e ele acabou se lembrando da conversa esquisita que ele teve e pediu com um pouco de ceticismo por uma cerveja. Nada aconteceu por uns instantes e quando Hashimoto pensou que o zelador era mesmo um homem maluco, ele ouviu um barulho dentro do armário. Sua cerveja tinha se materializado. O zelador apareceu para dizer que ele estava falando a verdade, mas ele pediu que Hashimoto garantisse de usufruir daquilo que ele tinha desejado. Ele comentou que já não usava mais aquele armário porque ele já o tinha feito em excesso no passado e as coisas agora já não eram mais tão empolgantes como no começo. Hashimoto ouviu que ele podia usar o armário quanto quisesse, mas ele deveria tomar cuidado com uma coisa. Tudo que era realizado tinha um prazo de existência de até um dia. E mesmo sob essas circunstâncias, ele pensava que tinha conseguido achar uma mina de ouro. Desde esse dia, a vida de Hashimoto mudou da água para o vinho. Ele passou a desejar por dinheiro, mas apenas o suficiente para ele conseguir gastar tudo num único dia. Certa vez, ele desejou muitas roupas e acabou saindo de casa sem notar que precisava voltar a tempo. Ele se deixou levar pela bebida e por muita sorte elas só desapareceram quando ele estava numa cabine de um banheiro. Por esse motivo, Hashimoto parou de pedi-las, mas até a comida que ele comia desaparecia de seu estômago e ele ficava faminto. A única coisa que não sumia de fato eram os mangás e os livros. O material físico deixava de existir como todas as outras coisas, mas o conteúdo continuava gravado em sua mente. Outro problema referente ao dinheiro era que estavam aparecendo notícias sobre os supermercados relatando que o dinheiro estava sumindo magicamente dos caixas, então ele se viu obrigado a parar por estar causando problemas. 3 semanas depois, Hashimoto se viu desencantado do armário dos desejos porque ele tinha comprovado que ele não funcionava tão bem assim porque ele só servia para cervejas e leituras. O zelador apareceu novamente para partilhar com ele a decepção que era usar aquilo que no final das contas não era tão incrível assim. Ele disse que tinha feito basicamente as coisas que Hashimoto fez e quando Hashimoto refletiu sobre o que mais pedir, algo veio em sua mente. Faltava ele desejar uma pessoa. O zelador, no entanto, advertiu que fazer isso era um erro, mas dias depois, Hashimoto tornou seu desejo em realidade. Uma garota saiu de dentro do armário, mas quando ele tentou chamá-la para sair, ela bateu nele e sumiu de sua vista indo embora porque ele não tinha feito nenhuma exigência sobre sua personalidade. Mais dias se passaram e ele deu vida à sua imaginação aproveitando ao máximo o tanto de garotas que sua mente era capaz de criar. E como o armário concedia o que ele queria, elas eram exatamente aquilo que ele esperava que elas fossem. Mas como todas as outras coisas, elas deixavam de existir depois de 24 horas. Apesar desse inconveniente inevitável, ele não deixou essa sua cobiça de lado. Certa vez, ele fez aparecer mais uma garota com quem ele ficou bebendo na frente do armário. As coisas estavam ótimas, ao menos por algumas horas. Ele pediu licença para ir ao banheiro e pensou consigo mesmo que ele daria um jeito de trazê-la novamente porque ele tinha gostado dela. Mas ela, que acordou da soneca da bebedeira, comentou de maneira inocente para ele voltar logo. O problema era que isso também era um desejo. Hashimoto não entendeu nada, mas ele tinha ido parar num piscar de olhos dentro do armário. Ele viu a garota através da fresta e se desesperou ao perceber o desastre que tinha acontecido porque qualquer um podia usar os armários, até mesmo as coisas que saíam dele. Hashimoto teve que encarar a realidade imutável de que ele desapareceria em um dia. Aquele armário que antes era a realização de seus sonhos tinha transformado a sua vida, que era mínima, num verdadeiro pesadelo existencial. O zelador o encontrou e entendeu na hora sua expressão derrotada. Ele disse que tinham alertado para não dar vida a coisas pensantes e Hashimoto implorou por uma solução para não desaparecer. E para sua sorte, ainda havia um jeito.
Décadas depois, aquele estabelecimento ainda continuava de pé. O zelador já não trabalhava mais lá e tinha sido substituído por alguém mais jovem que tinha notado que um homem costumava ir lá todos os dias. Esse homem era Hashimoto, que precisou desejar até o fim por uma nova existência de si mesmo, porque esse era o único jeito para ele não desaparecer. Até o fim, ele continuaria saindo do armário, mas o que ele ainda não sabia era se o Hashimoto que viria no amanhã ainda era o mesmo de ontem e dos dias que tinham se passado desde que tudo deu errado. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você achou dos contos, de se inscrever no nosso canal e de indicar alguma outra leitura que você acha que vale a pena. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.